Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre. Vou fazer uma pergunta direta aqui ao Bocalon. O candidato do seu partido à presidência da República, quem é? E, na sequência, o próprio coronel também. Não tenha dúvida nenhuma. Seu pré-candidato. O nosso pré-candidato à presidência da República é o Bolsonaro. É a pessoa que é o candidato que faz uma defesa há muito tempo, né, de alguns princípios e que ele nunca mudou. 7 mandatos de deputado, sempre, como ele diz, né? Estava sempre lá no baixo clero. De repente o homem subiu, passou do alto clero e virou o candidato à presidência da República. Por quê? Por causa da postura dele, que ele a vida inteira, ele nunca mudou. Quer dizer, os princípios que ele sempre defendeu, continua defendendo. E esse é um momento no Brasil, que nós estamos passando um momento muito difícil, onde a corrupção tomou conta, onde a insegurança pública é muito grande, né, onde a gente consegue observar que os princípios cristãos estão sendo jogados pela lata do lixo. Né? Então, aquilo que ele a vida inteira defendeu, continua defendendo. Então, eu acho que é por isso que ele realmente tomou essa dimensão toda que está hoje na boca do Brasil, do povo brasileiro todinho, como o pré-candidato à presidência da República. Coronel. Todos já sabem que eu fui um dos primeiros a levantar a bandeira do nosso capitão Jair Bolsonaro aqui no estado do Acre. E essa é a razão que nós resolvemos colocar o nosso nome à disposição da população para ser avaliado e, dentro da possibilidade de sermos governador desse estado. Nós nos preparamos para isso e recebi esse convite diretamente do próprio Jair Bolsonaro no dia 19 de outubro. A sua candidatura, o eleitor do Bolsonaro, ele tenderia a canalizar o voto para a sua candidatura ou para outros segmentos da oposição também? Nós vamos ter que fazer um trabalho de conscientização dessas pessoas, porque algumas pessoas, a maioria a gente entende que pode canalizar, mas algumas pessoas são incoerentes. Elas querem a mudança do Brasil e elas entendem que a mudança do Brasil só vem votando no Bolsonaro. Não é assim. Nós temos que votar no Bolsonaro, mas nós temos que votar nos candidatos a deputado federal que o Bolsonaro está indicando, porque essas pessoas vão ajudar o Bolsonaro a governar. Nós temos que votar naqueles candidatos a governadores, a senadores e deputados estaduais que apoiam o Bolsonaro. Como é que eu vou só simplesmente botar o Bolsonaro no meio da cova de raposas e de leões e ele vai ficar lá sozinho sem ter um anteparo de pessoas que realmente defendem a ideia dele, de pessoas que realmente estão labutando e trabalhando com ele e de repente essas pessoas vão ficar do lado de fora. Então nós temos que ter, essas pessoas têm que ter essa coerência, não tem uma razão, nenhum outro motivo dela estar votando numa chapa, que inclusive a chapa do PSL, do Bolsonaro aqui no Acre, é uma chapa pura. Então todas as pessoas ali compactuam praticamente 100% com todas as ideias que ele tem. Olha, na primeira eleição do Lula, eu diria que o eleitorado brasileiro, em sua grande maioria, é um eleitorado de centro. As pesquisas todas já mostraram isso. Que a grande maioria, ou centro-direita, ou centro-esquerda. Na primeira candidatura do Lula, como havia um temor pelo radicalismo de alguns setores que o apoiavam, ele foi obrigado a fazer uma carta ao povo brasileiro, se comprometendo a respeitar princípios econômicos, ou eu diria que até liberais, contratos, segurança do Estado para haver investimento externo. O Bolsonaro, hoje, ele passa para a opinião pública uma imagem de extrema-direita. No ponto de vista de vocês, não há também uma necessidade do Bolsonaro fazer uma reflexão e também colocar uma carta ao povo brasileiro sobre algumas posições radicais que ele vê, que ele defende, para poder ele ter uma chance maior em 2 turnos? Olha, o Bolsonaro ele tem alguns princípios que eu também tenho, que são princípios judaicos cristãos, que esses princípios são inegociáveis
para quem estuda, para quem foi criado, né, dentro de um sistema da família tradicional, dentro do sistema bíblico, dentro do sistema judaico, tanto da questão da livre iniciativa, do comércio, né? Então tem coisas algumas coisas são inegociáveis. Então as pessoas chamam ele de radical, mas nós sabemos que isso é uma brecha que a mídia tem colocado sobre ele. Ele não é uma pessoa radical, ele não é homofóbico, ele não é uma pessoa que é contrário aos gays ou aos marginais, nada disso. Pelo contrário, ele só entende que quem comete crime tem que pagar pelo crime e que não pode ser pregada a ideologia de gênero dentro da escola para crianças. Claro. Né? Então ele entende dessa maneira. Então, por causa dessas duas situações, e ele entende que a questão do armamento da pessoa de bem também é uma situação que diminui a criminalidade e que é um instrumento de democracia, esse direito das pessoas, aí nós temos uma imprensa de esquerda, né, que é totalmente contrária a isso e trabalha exatamente pela anarquia. Então essa imprensa de esquerda tenta colocar como o Bolsonaro de contra o povo. E na verdade não é isso. O Bolsonaro ele quer o bem das pessoas. Ele defende a família, ele defende que as drogas não devem ser legalizadas porque as drogas matam pessoas e destroem famílias. Então ele defende essas coisas. Então todos os princípios básicos que ele defende são bons. Eu desafio as pessoas a dizer, ele defende uma coisa que é contrária à lei, alguma coisa que é contrária aos princípios bíblicos, princípios judaicos, cristãos, essas coisas. Aquela tradição, o tradicionalismo ocidental, né, vamos colocar assim. Agora nós vemos hoje que existe uma anarquia. Né? O Lula tinha que fazer aquilo, e ele fez e mentiu. Porque nós vemos exatamente que o que ele fez está sendo visto hoje, pessoas que levantam a bandeira e vão para frente de uma justiça, de uma polícia federal, para enfrentar a justiça diante de um processo que vários setores do judiciário já colocaram ele como sendo uma pessoa que cometeu um crime. Deixa, coronel, fazer uma pergunta aqui ao Bocalon. Eu confesso que estou aprendendo com Osmi Lima. Aprendendo, tá? Aprendendo. Ele está no processo de aperfeiçoamento. Não, é difícil, mas ele consegue. Começa porque ele chegou ainda agora aplaudindo o belíssimo voto que o ministro Gilmar Mendes... Foi uma aula aquilo, né? Uma aula. Quem acompanha, ele deu uma aula. É verdade. Sobre o debate sobre o foro. A perda do foro. Sobre uma mentira inventada, envenenadamente inventada, porque essa expressão foro privilegiado não existe nem na nossa legislação, né? Não, ele chamou a Globo News de terceira turma do Supremo da Globo News. Não, eu não considero a Globo News a terceira turma do Supremo, não. Eu considero hoje a TV Globo o poder que já desmoralizou o poder executivo e legislativo e que tem que condenar antes para o Supremo condenar depois. Narciso, depois você vai fazer essa pergunta, mas eu quero fazer uma referência ao que você acabou de falar. Sobre o voto do Gilmar Mendes. Você em seguida prossegue. Viu, Bocalon? Ele citou muito os constituintes originais. Eu me preocupo muito, Bocalon. E parece que nós vamos chegar no dia 7 de outubro. Isso é 7 ou 6 ou 5, né? 7. Dia 7 de outubro. Falta 5 meses. E a discussão será monotemática. Saber quem é o candidato mais ladrão ou menos ladrão. Você diz o que? Candidato que é presidente da República? Sim, a presidência da República. Quando é sabido que a bandeira da corrupção, que a corrupção nunca deve ser saudada como qualidade de candidato, sim como um dever do candidato, uma obrigação. Combate. Mas infelizmente chegou a esse ponto aqui no Brasil. Aí chegamos a esse ponto. Bandeira de combate à corrupção. A corrupção. Aí aqui no Brasil nós estamos diante de uma operação Lava Jato, que se arvora de combater a corrupção. A dos outros. O próprio Sérgio Moro, que é o comandante dessa força-tarefa,
ele infringe todo mês a Constituição quando ganha mais do que o teto permissível para o servidor público. Mas aonde é que eu quero chegar? No Brasil recente, eu já como eleitor, assisti 2 elementos chegar à presidência da República, Osmir, empunhando a bandeira da corrupção. Eu lembro do Collor de Mello. Jânio Jânio Quadros. Quadros, 60 Jânio Quadros, uma vassourinha que ia varrer a corrupção no Brasil. Vai, vassourinha, né? Vai, vassourinha. É, né? Resultado, passou 7 meses no governo e caiu. O outro foi Collor de Mello, para acabar com os marajás, que naquela época o marajá, o serviço público, era o símbolo da corrupção. O que foi que aconteceu com ele? Então eu acho que se nós não continuarmos, se nós não tirarmos o tema corrupção e deixar para quem devesse cuidar dela, cuidar, nós vamos chegar. Que é a justiça, né? É a justiça. Sim. Então, eu não gostei muito quando você falou no tema corrupção. Porque corrupção não é qualidade de candidato. Não deve A corrupção ser. é defeito. Corrupção é defeito. Quer dizer, então, hoje mesmo, a revista Veja dessa semana, Osmir, traz uma belíssima reportagem sobre o maior cientista político da Itália, provando que a operação mãe e fonte de inspiração da Operação Lava Jato, dizendo que o que restou da Itália da Operação Mãos Limpas foi um país igualmente corrupto, agora tendo destroçado efetivamente toda a estrutura institucional política daquele país. Então é isso que eu queria... Sim, mas o que tu queria perguntar exatamente? Não, eu queria contestar qual o valor da importância dessa defesa intransigente que se faz do combate à corrupção. Eu vou continuar fazendo, Narciso. Desculpa, mas eu vou continuar fazendo, porque eu acho que a população como um todo não sabe do que realmente anda acontecendo. Tá certo? Então eu vou continuar fazendo a defesa da bandeira anticorrupção. Porque nós estamos nessa situação que esse país está por causa dos desvios. Uma obra, eu vou te contar uma coisa. Nós estávamos ali conversando com o pessoal de uma agropecuária, antes de ontem. Tá? E essa pessoa estava contando que houve uma venda aí de ração para o governo. Tá? Não vou nem dizer muita coisa, porque depois ele vai querer me chamar para depor e eu não vou querer. Nesse momento eu quero cuidar da minha campanha, da campanha do Ulisses, enfim, da nossa campanha. Então, veja só, um saco de ração vendido, ganhou-se, essa empresa ganhou para vender um saco de ração a R$174. Sabe quanto é na loja dele? 74. E se comprar de quantidade, ele faz 70. Então, essas coisas, isso é corrupção. Esse dinheiro tirado através de qualquer venda, de qualquer produto que é corrupção, entendeu? É o dinheiro que falta para a saúde, é o dinheiro que falta para a educação, é o dinheiro que falta para a infraestrutura. Então, por isso, me desculpem, mas eu vou continuar na luta, levantando a bandeira anticorrupção. Narciso, hoje tem um certo sentido, infelizmente, porque chegou a um ponto que ninguém aguenta mais. Todo político que é citado tem um lastro de corrupção pelo meio. Chegou a um ponto em que parece-nos que a corrupção está institucionalizada. E tá, vamos ser honestos. E é preciso... A 866 é a mãe da corrupção. É preciso efetivamente dar um basta nisso. O Brasil não poderia continuar com esse sistema que está aí, porque a corrupção, eu não vou nem medir por valores, eu vou medir por consequências. Quais as consequências que tem um país onde sua elite é corrupta? Isso é... Pois não, coronel. Na verdade, eu queria só fazer uma complementação. A questão da corrupção, nós temos que combater de maneira contundente, nós temos que fazer o possível para diminuir o máximo que nós conseguimos, porque acabar a gente sabe que é difícil, mas tem um fator, tem uma palavrinha aqui também que é muito importante, que corrói tanto o dinheiro quanto a corrupção, que chama-se a incompetência. Nós temos aqui um polo moveleiro em vários municípios, Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri, que foram gastos
muito dinheiro em cada um desses aí e nenhum funciona. Nós temos várias empresas que foram criadas a custo de dinheiro público que não funcionam. Nós temos um pronto-socorro aqui que está há 8 anos em construção que não funciona. E se nós compararmos o valor do dinheiro que é gasto de maneira irresponsável e por incompetência, chega ao mesmo nível... Eu diria que mais, coronel. Ao mesmo nível, talvez o mesmo patamar de corrupção. O nível de corrupção, mais ou menos, gira em torno de 500 milhões. Mas a incompetência... 500 bilhões. A incompetência dá um prejuízo muito maior. 500 bilhões só de dinheiro desviado de corrupção. E mais, quase, um pouco mais, 500 bilhões e mais um pouquinho de dinheiro que é... Pela incompetência, pela falta de gestão, pela falta de responsabilidade com o dinheiro público. Deixa eu fazer um ligeiro comentário. Eu, além de concordar com o seu ponto de vista, eu acrescento que a má gestão é mais danosa ao país do que a corrupção. Tem uma Pode ter certeza, o desperdício tem uma frase tudo. que é o que me parece, o escritor é Campo Maior. Ele diz o seguinte: cessem-se as causas que cessam-se seus efeitos. O próprio Sérgio Moro, porque eu acho que você não entendeu que eu estou defendendo a corrupção. Não, você está defendendo? Não. É absoluto. Você está querendo dizer que não deve usar como bandeira. Você disse que não Mas podia usar como bandeira. Está dizendo que eu voto. Na verdade, que a eleição está girando em torno desse combate, quando na verdade tem assuntos mais graves e importantes. Sim, mas... Bugaló, É com a maneira, Mas é uma das o bandeiras. próprio juiz Sérgio Moro já reproduziu várias vezes. Eu vi dele que a corrupção no Brasil é sistêmica. É um sistema. E não é só o sistema político, não. É o sistema político, é o sistema empresarial. As corporações. E esse cientista político chamado Giuliano Gardarini diz que a corrupção na Itália continuou porque não foi mudado o sistema político. Vou fazer aqui um questionamento para mostrar. Aí, Que, tá no reino do olha, intervalo. o pecador só existe porque existe o pecado, não é? É, isso aí é isso daqui que garra. Né? Soren Kierkegaard, O que sobre o acontece desespero aqui? humano, Eu vou deixar do aqui uma pecado. pergunta que para vocês dois discutir depois. Segundo bloco. Como pode um sistema político não ser corrupto, como não pode ser corrupto, se, digamos assim, eu considero que o Bolsonaro hoje, no mínimo, ao menos que haja um brutal acidente de percurso, esteja no segundo turno. Com certeza. Eu que estará. considero isso. Mas digamos que Bolsonaro se eleja presidente da República e o partido dele, na melhor das hipóteses, eleja 40 deputados federais. É muito. Que já é muito. Um deles está aqui, se Deus quiser. Tá bom. Vamos lá. Aí eu pergunto, Pra ajudar o Bolsonaro, eu pergunto viu, a vocês dois, que mecanismo ele utilizará para conseguir 256 votos para aprovar um projeto de lei Armamento. Tá, e e 308 307 e 8. para aprovar uma emenda constitucional, se não for aparelhando a máquina pública do Estado com os partidos políticos. Então, muito melhor seria que a Operação Lava Jato não tivesse prendido ninguém por corrupção e tivesse evitado a proliferação partidária que só alimenta o sistema da corrupção. Você entendeu, Osmir? Entendi, mas eu acho que devia ter acabado com os dois. Eles respondem depois do intervalo comercial. Voltamos já já. Não sai daí.